E aí pessoal, nós estamos aqui de volta nesse canal depois de um tempo, né? Aqui de volta com meu amigo Vinícius, e hoje nós vamos tentar responder uma pergunta. Exatamente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é ser confessional. Então, em alguns outros vídeos aqui do canal, a gente já citou confissões de fé, catecismo, mas algumas pessoas que nos acompanham podem não ter familiaridade com essas nomenclaturas, com essas confissões e catecismo. Muita gente pode perguntar, isso é coisa de católico, catecismo? E nesse vídeo a proposta é a gente tentar responder essa pergunta, né, sobre confessionalidade, o que é ser confessional. E para começar a gente precisa voltar um pouco na história da igreja e observar que na história da igreja existem dois momentos que se destacam, né, pelos seus números de credos e confissões. O primeiro período é entre o quarto e quinto século, que é o período aí dos credos, chamados credos, que são os credos ecumênicos. Por exemplo, que nos une aos católicos romanos, aos cristãos católicos romanos. Então esse quarto e quinto século é o primeiro período e se destaca por esse período de credos que foram realizados. Os credos eram mais simples, tinham a forma de uma fé pessoal, né? Por exemplo, o conhecido credo apostólico, que vem na forma de creio, então era mais uma resposta pessoal de fé, era dito pelos novos na fé, pelos novos convertidos, e era um símbolo ali de fé pessoal. As confissões do tempo da Reforma são mais densas e elaboradas, né? Por exemplo, a Confissão da Igreja Reformada, a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, a Confissão e os Catecismos da Assembleia de Westminster. Posteriormente vieram a Confissão Batista e a Confissão de Savoia dos Congregacionais, né? Então, essas confissões vieram com o intento de ensinar e organizar as pessoas nas doutrinas básicas da fé cristã e combater os inimigos teológicos. É interessante que a confessionalidade ela está acima de homens e denominações. Fato é que várias igrejas no mundo se submetem aos mesmos documentos confessionais. E isso é interessante porque a confessionalidade ela transcende geografia, identidade institucional, tempos e épocas. Aí nós tiramos disso a importância de ser confessional, a importância para a igreja de ser confessional. E tendo em vista isso, nós vemos então três aspectos importantes da igreja reformada e igreja confessional. Então a igreja ela é coerente quando? Primeiro, confessional, quando ela é confessional na sua identidade, quando ela é confessante no seu testemunho, no seu ensino e na sua proclamação, e em terceiro, ela é praticante da confessionalidade em sua estrutura organizacional e ações e decisões. Então, a igreja ela tem que ter uma ortodoxia, ou seja, ela tem que ter uma confissão clara, e isso tem que ser evidenciado na sua prática, na vivência da igreja, na sua organização, no seu ensino, naquilo que os membros demonstram na sua vida diária como cristãos. Sem a observância desses três critérios mencionados pelo meu amigo Bruno, uma igreja ela entra em contradição, porque se esses critérios não forem observados pela igreja, pelos seus líderes e pelos seus oficiais, a igreja entra em contradição porque ela não consegue abraçar o conceito da confessionalidade e tem o intuito de levar a igreja a viver o padrão bíblico. E isso é a finalidade da confessionalidade, que é estabelecer o padrão bíblico em uma igreja local. Isso, aí nós não vemos uma harmonia, né, entre aquilo que se professa crer e aquilo que ela vive na prática, né, na sua doutrina. É interessante porque quando nós falamos em confessionalidade, olhamos para a Escritura, nós temos base disso na Escritura, na igreja primitiva. Quando nós olhamos alguns relatos bíblicos, alguns textos dos apóstolos do Novo Testamento, nós vemos ali que existe porções, né, de credo como uma forma primitiva, né, uns fragmentos de credo ali nos textos dos apóstolos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo está escrevendo, a partir do verso 3, ele disse: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e assim por diante. Ele faz uma defesa ali, um credo, ou seja, dizendo que ele crê na ressurreição de Cristo, e relata isso no seu texto. Então, nós já vemos isso como base na Escritura para aquilo que vai ser os credos e as confissões no período da igreja pós os apóstolos. O que nós vemos no Brasil é uma grande compreensão da doutrina reformada, especificamente da predestinação. Muitos irmãos, ao defenderem a doutrina da predestinação, já se intitulam como reformados. E isto é um equívoco, não podemos cair neste erro.
Por exemplo, os católicos jansenistas, eles criam na predestinação, eles criam expiação limitada e não eram reformados e não eram confessionais. E foram condenados como hereges pela Igreja Católica. Então, assim, o critério objetivo da teologia reformada é a sua confessionalidade. É esse compêndio de doutrinas que faz essa teologia forte, que faz um cristão forte, que sabe defender a verdade. Então, tendo em vista isso tudo que a gente já tratou, olhando para a história e vendo aspectos, né, de uma confessionalidade, para fechar aqui esse vídeo, então na prática, o que é ser confessional? Então eu tenho aqui 4 pontos, o que é ser de fato confessional na prática. Então o primeiro ponto é saber no que você crê. Tem muito crente dentro das igrejas e você que quer conhecer uma nova igreja, que quer se juntar aí a uma nova igreja, a um povo que se reúne, uma congregação, precisa saber o que é que essa igreja crê, né? O que ela acredita, e isso precisa estar claro. O segundo ponto já ligado a isso é que com isso você conseguir apresentar às pessoas aquilo que você de fato acredita. Porque a partir do momento que você sabe de fato aquilo que você crê, você pode de maneira clara apresentar isso às pessoas. O terceiro ponto é fazer parte de uma igreja que adota um símbolo de fé organizado e não uma salada mista de doutrinas, né? Porque nós vemos isso muito nas igrejas ditas evangélicas. Uma salada mista de doutrinas, algumas até que se contradizem, mas ser confessional é você de fato estar numa igreja que adota, né, um símbolo de fé como esse que nós citamos, né, da história das igrejas reformadas, das igrejas ortodoxas. E em quarto lugar, estar submetido às escrituras como regra de fé e prática. Isso é um ponto importante, porque as confissões sérias, elas apontam para a Bíblia, apontam para a escritura como regra de fé e prática. As confissões, elas não se colocam como infalíveis, como inerrantes. Foram teólogos que se debruçaram na Bíblia, na Escritura Sagrada, para entender as doutrinas básicas ali da fé cristã e colocar isso sistematizado nas confissões. Então, você dizer que é confessional é você estar, primeiramente, declarando que a Bíblia é sua única regra de fé e prática. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue com os amigos. Escreva seus comentários, esse é o espaço que você tem para deixar suas críticas e sugestões. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais também, @vocêquepensa em todas elas, Instagram, Facebook e Twitter. Então é isso, até o próximo vídeo.